Oi, tudo bom? Tá um dia de chuva hoje e eu queria aproveitar esse momento de calmaria, clima gostoso, para conversarmos um pouco sobre um assunto que eu tenho por mim ser de suma importância. Todas as coisas que nós encontramos na Bíblia podem passar-nos algumas lições espirituais e que nós podemos pegar essas lições e trazermos para a nossa vida prática. E hoje eu queria falar sobre 3 maldições que aparecem no livro de Gênesis. A primeira seria a maldição do pai. Você se lembra que Deus ordenou a Adão e Eva que não comessem do fruto proibido. Que fruto era esse? É o fruto da ciência do conhecimento do bem e do mal. Se eles comessem desse fruto, eles passariam a se tornar conhecedores do mal e também conhecedores do bem. Mas qual bem, se só existia bem? A graça. Eles passariam a se tornar conhecedores da graça, que seria um bem que eles ainda não conheciam, porque a graça só superabunda onde abunda o pecado. Como não havia pecado, então não havia graça. Como não havia graça, eles não eram conhecedores desse bem chamado graça. Então, se eles comessem desse fruto, eles tornar-se-iam conhecedores do bem, a graça, e do mal, o pecado. Bem, então o relato bíblico nos diz que eles comeram. E depois deles terem comido, eles estiveram sob maldição. Adão e Eva transgrediram a lei do Pai e, consequentemente, a maldição do pecado e da morte repousava sobre eles. E o salário do pecado, por ser a morte, essa maldição, ela se estendeu até a posteridade de Adão e Eva, que somos nós, e hoje nós estamos sujeitos à morte por causa do pecado de Adão e Eva. A terra começou a produzir espinhos, cardos e abrolhos, e depois um irmão matou o outro, e o mundo virou uma desgraça que nós conhecemos e temos visto os resultados dessa maldição até hoje nos nossos dias. Essa foi a maldição do pai. E na sequência nós temos a maldição do filho. Adão e Eva tiveram os primeiros filhos, Caim e Abel. Um era agricultor, o outro era pastor de ovelhas. Deus pedira que eles trouxessem uma oferta. Caim, por ser agricultor, recolheu dos melhores frutos, dos frutos mais lindos e mais saborosos que a terra dera. E Abel, por sua vez, pegou da melhor oferta de suas ovelhas e ofereceu ao Senhor. Reza a Bíblia que Deus não aceitara a oferta de Caim. Por quê? Porque Deus foi específico e ele pediu exatamente um cordeirinho que simbolizava o Filho de Deus. Cristo seria esse cordeirinho. Nós podemos fazer tudo o que quisermos fazer com a melhor intenção possível, mas se não for aquilo exatamente que Deus pediu, Deus não aceitará. Então, Caim, ele entregou o melhor que tinha dos frutos da terra. Só que as obras, os frutos, nossos frutos, eles não podem trazer salvação para nós. Somente o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo pode ser suficientemente capaz de fazer expiação pelos nossos pecados. Então, quando Caim oferece os frutos, é uma oferta boa, era uma oferta louvável para um momento diferente, de repente a oferta das primícias, de repente o dízimo dos seus produtos da terra, mas não uma oferta salvífica. Por isso que Deus rejeitou, e ele esteve sob maldição do Filho, porque rejeitara o Filho de Deus como o único Salvador dos penitentes e mortais. E depois ele pegou e matou o seu irmão, porque ele já estava sob maldição, e consequentemente a vida dele só foi uma desgraça atrás da outra. Deus teve que colocar um sinal sobre ele de que ninguém poderia matá-lo, porque ele viveria um período de tempo para reflexão e arrependimento. Ele se tornou inimigo direto de Deus, teve ira no seu coração porque Deus expulsara os seus pais do Jardim do Éden. É como se ele culpasse Deus pelo pecado de Adão e Eva e pelo fato de Adão e Eva não estiverem mais no jardim, porque eles moravam perto do jardim, eles viam a beleza do Éden, contemplavam a perfeição, mas eles não poderiam mais entrar, porque diz a Bíblia que um anjo guardava a porta do jardim para que eles não comessem da árvore da vida e se tornassem pecadores imortais. Então, Caim esteve sobre a maldição de Cristo por ter rejeitado a Cristo como o único e suficiente Salvador.
Passamos para a terceira maldição, que é a maldição do Espírito Santo. Bem, a Bíblia diz em Gênesis 6 que o mal começou a se proliferar, os homens começaram a se multiplicar sobre a terra e muitas coisas ruins começaram a acontecer. Então Deus disse: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. Deus abriu um período de tempo para que os homens pudessem se redimir de 120 anos. E durante esses 120 anos, os homens continuaram a piorar o seu comportamento e conduta contra Deus e sua lei, e não sobrou nenhuma alternativa a não ser trazer a chuva. E o dilúvio veio e destruiu todo o planeta Terra. A Bíblia diz que nunca tinha chovido antes. Nunca tinha chovido antes. A primeira chuva que caiu sobre a terra foi a chuva que destruiu o mundo. Essa chuva que está a cair hoje, que nós consideramos uma coisa boa, uma bênção, para os habitantes do mundo de Noé, as portas da arca se fecharam, que é um símbolo das portas da salvação, e a maldição do Espírito esteve sobre eles, ou seja, o Espírito Santo se retirou sobre eles e eles tiveram a mercê do Espírito das trevas e, consequentemente, a morte foi o seu quião. Essa era a reflexão que eu trouxe para vocês, que nós possamos sabiamente atentar para as advertências do Pai, para as advertências do próprio Cristo, que é o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós no santuário, e pela impressão do Santo Espírito em nosso coração, que nos leva à obediência à lei do nosso Pai de amor. Um forte abraço e nos encontramos em breve.